E aí, gente, a Ciência aqui. Essa é a aula 8 sobre inteligência artificial. Parte 3 sobre algoritmos. Não só algoritmos, mas também modelos de IA. E hoje a gente vai falar sobre GANs, que é bem interessante a forma como funciona. Tem a ver até com teoria dos jogos. Foi criado por um cara chamado Ian Goodfellow, né? Enquanto ele estava ainda, mesmo sendo na pós-graduação, na graduação ainda. É. Ele vai dizer numa entrevista, né? Que ele deu no Coursera, no curso da Deep Learning AI. Ele tava num bar da faculdade com os amigos, parece. Ele teve a ideia do nada. Foi só uma piada, assim, né? Ali mesmo. Depois ele foi testar em casa, à noite, tipo, pensando, eu acho que dá certo e talzinho. E no fim, virou um dos principais aí modelos atuais em alguns contextos de inteligência artificial, principalmente com imagens, né? Qual que é a ideia? Você tem seus dados, né? Que as imagens normais, como retratos e coisas do tipo, pinturas, não importa. E o gerador. Esse gerador, ele vai tentar criar imagens falsas e um discriminador que vai tentar detectar qual é a correta. No começo, obviamente, o discriminador sendo correto, ele vai sempre mostrar que a imagem real é a correta. Que no começo o gerador vai fazer imagens horríveis. Só que esse jogo continua. Tem gradient descent, tem todas essas coisas para atualizar a rede. Mas no fim, o objetivo é que o gerador fique do mesmo nível que os dados reais. Então, por exemplo, em gerar fotos, o gerador ele treina ao ponto de que ele aprende a conseguir enganar o detetive e ele não consegue saber qual que imagem é real ou não. E até nós, na verdade. Tem um site chamado This Person Do Not Exist, que as imagens geradas lá são de pessoas que, se a gente não soubesse que fosse IA, a gente pensaria que seria uma pessoa normal. Obviamente, isso aqui melhorou muito de 2014 pra cá. Então, é fácil ver o final, mas não ver o começo, né? Então, a gente tem aqui um dos papers, não é original, mas tem o Ian Goodfellow, por exemplo, que foi o criador desse algoritmo. E eles escreveram um artigo de 2020 que é relacionado a ele. Até o Yosha Benker participou. E basicamente aqui você tem o gerador, o gerador, os parâmetros theta, que vai ser também relacionado ao gerador, e uma minimização em relação ao discriminador, que é essa parte aqui, né? Que vai tentar analisar os seus dados reais, né? E o gerador das imagens falsas, né? Isso é como se fosse um jogo, na verdade. E aí, dentro dos dois parâmetros que vão estar aqui, o discriminador vai ter que lidar com as geradas e as falsas, né? Basicamente, eles mostram esse gráfico que você também tem no artigo original. O último é mais fácil de interpretar, em que você tem um Nash equilíbrio, né? Na teoria dos jogos, o equilíbrio de Nash é quando meio que invariantes se chocam e o resultado é uma diferença de zero, né? Então você vê que o sistema ele ficou uniforme aqui, né? Que em outras partes você vê que tem uma discrepância entre os dados e o que foi gerado, até que a gente tenha um Nash equilíbrio, né? Basicamente o que você quer fazer é com que o seu sistema tenha uma discrepância inicial e cada vez mais a diferença entre o gerador e o que está fazendo as imagens, é o forjador, né? Está fazendo as imagens falsas, que a diferença entre eles seja zero, que você não consegue saber a diferença entre as imagens. Então isso aqui mostra um pouco a evolução de 2014 até 2017, né? E hoje em dia tá até melhor. Acho que a versão que mudou tudo foi uma versão da NVIDIA, parece. Um cara da NVIDIA que fez esse site. Essa pessoa não existe, né? Dá pra ver que antes era bem tosco. Talvez alguém nem pensaria que era tão certo, até que, bom, negócio bomba. Então, qual que é os princípios centrais, digamos? Os princípios teóricos gerais.
Ele vai dizer aqui que no espaço da densidade de funções de densidade, desse modelo probabilístico, né? E funções do discriminador, lembra que o discriminador é o que é o detetive que quer descobrir qual a imagem é real ou falsa. E nesses treinos, e no caso só tem Nash equilíbrio local, onde um modelo é igual aos dados, né? Então, a diferença é zero, que é o que a gente tem nessa imagem aqui. A diferença entre os dois modelos é zero. Duas distribuições que elas vão convergindo até a diferença delas ser zero entre o que tem as imagens, os dados gerais. E aqui você pode pôr imagem de qualquer coisa, pode ser um GANs com relação a discriminar fotos de gatos e cachorros. E aí você quer gerar fotos de gatos e cachorros falsas. Tecnicamente não existe. São novas imagens, não é uma cópia das imagens. São novas. Como a gente vê, por exemplo, com o sistema de IA, com uma coisa que a gente tem que falar em outras aulas, que é o Stable Diffusion, né? Que você gera imagens, que é muito famoso hoje em dia. Com as pessoas postando no Instagram. São as próprias fotos, como se fossem super-heróis e coisa do tipo, né? Que basicamente usa Stable Diffusion, entre outras técnicas, né? Como transfer de características de um personagem para uma pessoa, para uma foto de uma pessoa, né? Mas tem a foto da pessoa como se fosse o Batman da vida, enfim. Mas no caso, você vai querer que o sistema seja igual. Eu acho que equilíbrio é isso, é um equilíbrio do ponto de vista geométrico, um ponto fixo de equilíbrio entre duas distribuições nesse contexto. E aqui também vai falar que se fosse possível optimizar diretamente tal funções de densidade, então os algoritmos iam consistir em optimizar D, que é o discriminador, o que vai saber a diferença entre a imagem falsa e verdadeira, para a convergência num loop. Então, fazendo um pequeno gradiente no modelo, a parte exterior do loop convergindo para esse Nash equilíbrio. Então, o que você quer realmente é fazer um sistema em que as imagens falsas, mesmo que probabilisticamente, tentando de várias formas mudar as coisas para cada vez tentar competir nesse jogo. Então, literalmente, na teoria dos jogos, é um jogo. Tem a ver com a teoria dos jogos, isso daqui. É um jogo de um jogo de estado infinito, né? E que eu poderia dizer que é um jogo de soma zero, em que o objetivo é que o cara que tá forjando o sistema, né? Que tá forjando as imagens falsas, consiga vencer o original. Como o clone vencendo a versão original, enfim. Esse é o paper original do GANs, 2014, com o de Fellow, entre outros. Daqui é o original. Não lembro se essa imagem é certa. Mas eu creio que é 2014. Eu não sei se ele postou um paper antes desse, né? Mas enfim. E de forma simples. Você tem aqui a minimização do gerador das imagens falsas. E a maximização do discriminador. Você tem a função de valor em relação aos dois. Tanto o que está discriminando as imagens, como está gerando as imagens. Você tem que enganar o discriminador. Você tem que fazer com que o sistema não consiga mais saber a diferença entre a imagem falsa e a verdadeira, criando o equilíbrio de Nash. Essa equação tem duas partes. Tem o valor esperado com relação aos dados e o que eu vou ter que pegar, que cada coisa fala, senão eu não consigo lembrar. Já vou pôr tudo que é mais fácil. Em que esse P de Z que tá aqui vai ser um noise, né? Que vai ser tipo um barulho randômico. Barulho é no sentido da ciência de computação, como se você colocasse um componente randômico ali. Isso significa noise. E aí você vai adicionar nesse sistema, né? Pra gerar as imagens. Tipo, você tá adicionando características pra imagem pra gerar outras, né? Cada vez melhorando elas. O D de X vai ser a probabilidade que X veio dos dados. Aqui não é dados, é dados e não do gerador. Então aqui é dados. E aí no caso, aqui esse G de Z de theta, né? Vai ser uma função diferenciável de um MLP. O que é MLP? É
Multilayer Perceptron é uma rede neural. Aí vai ter duas aqui, né? Uma pro discriminador e uma pro gerador. Lembra que o discriminador quer tentar conseguir descobrir se as imagens são reais ou não. Se é dos dados ou se é uma gerada falsamente, uma imagem falsa, né? Então, são duas redes neurais, uma para cada um. Uma para o discriminador e uma para o gerador das imagens. Esse Minimax aqui me lembra muito o teorema Minimax de von Neumann, né? Que fundou a teoria dos jogos num paper dele, anos 50, creio eu, antes do livro dele original sobre teoria dos jogos, né? Que é aquele teorema relacionado a você minimizar seus custos e maximizar seus ganhos, né? No caso aqui, a minimização é relacionada ao gerador das imagens e a maximização relacionada ao discriminador. Então, no fim, você tem aqui a expectativa com relação aos seus dados e a probabilidade que esses dados são reais ou não. E, por fim, os dados que vão ser gerados de forma randômica, né? Eles querem entender tudo isso daí. Eles vão dizer, né? Treinamos o discriminador para maximizar a probabilidade de atribuir a label correta para elementos do treinamento e amostra do gerador. Treinamos G simultaneamente para minimizar o log dessa distribuição do gerador. Então, com certa noise, né? Então, basicamente, que são duas distribuições que estão competindo uma com a outra, de probabilidade. O sistema quer que o discriminador seja o mais fiel possível, ele quer ao máximo que o sistema consiga conseguir, é uma redundância falar isso, né? Mas que ele consiga sempre vencer. No caso, o que está gerando as imagens falsas, né? Mas o sistema ele vai treinando até que o discriminador não consegue mais ganhar. E aí vira um jogo de soma zero no sentido mais estrito mesmo. Em outras palavras, D e G, o discriminador e o gerador, jogam o seguinte jogo minimax para dois jogadores com uma função de valor, que é SV, lembra da equação de Bellman das outras aulas, com relação ao gerador e ao discriminador. Então é um jogo. E no final, o objetivo do pesquisador, né, é que o gerador vence. Então, o discriminador ele tem que perder nesse jogo. Tecnicamente não é mais um jogo de soma zero, porque ele tem que perder, né? Tem alguém que perde, no caso. O discriminador ele tem que começar a ficar inútil, tem que começar a não conseguir mais identificar a imagem real. Isso funciona para nós também. O pseudocódigo de uma forma simples, isso daqui não é complexo. Daqui tudo a gente já viu, embora está adicionada a parte de GANs em si. Basicamente eles estão usando o SGD, que é o Stochastic Gradient Descent, a gente já viu outro episódio. Se você quiser lembrar, teve um episódio só sobre isso, acho que é o 4, se não me engano. O número de passos para o discriminador, o hiperparâmetro usado, pode ser ADA, não importa. E aí, eles vão rodar aqui com relação ao noise, com relação à distribuição, para gerar as imagens falsas, e os dados em si. Eles vão gerar esse algoritmo aqui com relação ao gradiente. Lembra que aquele triângulo ao contrário que tem aqui é gradient descent. O theta são os parâmetros do sistema, que no caso são os pixels com relação às imagens, por exemplo. Esse 1 é o normalizador dessa função como um todo. E aqui você tem o d de x, que pra gente lembrar aqui é a probabilidade que x veio dos dados ou não. Opa! Ao longo do tempo, e daqui a imagem está sendo gerada com esse noise para fazer uma imagem randômica. Então você está adicionando coisas na imagem para fazer com que ela seja falsa. É randômico essa adição, né, de pixels com relação à imagem para ela ser randômica, né? Mas não deixa de ser uma imagem falsa. E continuando o algoritmo, você vai ter essas imagens sendo geradas. O gerador vai ser atualizado. Que ele tem que ser atualizado, né? Por quê? Porque ele tem que melhorar, né? Porque no começo ele vai errar. Então ele vai criar imagens porcas, que obviamente vão ser falsas. Aí ele vai melhorando, vai calculando vários gradientes, todas aquelas interações que a gente já viu nos outros episódios, várias vezes.
E aqui a gente tem o gradiente com relação ao discriminador somente. Então nessa parte aqui a gente viu o discriminador, essa parte aqui. Então a gente tem aqui o discriminador e essas imagens sendo geradas ao longo do tempo. Então isso aqui vai ser uma forma de atualização. Então vai ser as partes mais baixas dessa função convexa, para o gerador cada vez mais sair melhor contra o discriminador com relação aos dados. Então, de forma simples, o objetivo é que quem vence seja o gerador. Porém, o discriminador vai lutar contra isso. No fim, o que a gente quer gerar é uma imagem que seja convincente, né? Por assim dizer. Mas pode falar, se você não tivesse visto o vídeo até aqui, por exemplo, vamos supor, e eu não dissesse que, vamos supor que eu falasse que daqui é a filha de um presidente, por exemplo. Eu creio que eu não teria razão pra acreditar, não acreditar, né? Obviamente, rosto é fácil de gerar com relação a mãos, até pra quem já estudou desenho, sabe que desenhar mãos é muito difícil, né? Até mangakas como Tite Kubo, como por exemplo, e outros, eles são conhecidos por desenhar mãos muito corretamente, né? Mãos são difíceis de desenhar. E por incrível que pareça, eu, por exemplo, estudei desenho por um tempo e eu sempre achei difícil, mão ainda acho, desenhar. Pés também, mas mais mãos. E rosto não é tão difícil. A primeira coisa que você aprende no curso de desenho é o rosto. Mas girar mãos é muito mais complexo, mesmo usando menos. Então, é uma coisa para se lembrar, é mais complexo computacionalmente, né? E aqui a gente tem, no caso, uma imagem gerada artificialmente. Eu fui nesse site aqui, essa pessoa não existe, você pode acessar também, vou deixar na descrição. E aí é só você pôr no refresh, tem até como colocar se é macho, fêmea, enfim, raça. Todas essas imagens eu gerei hoje, no lançamento desse vídeo, nesse site. Então eu gerei hoje. Obviamente vão ter pessoas que talvez pareçam com essas pessoas aqui, mas elas são geradas artificialmente, né? Se eu não me engano, o que eu fiz esse site foi um cara da NVIDIA, uma empresa que tá crescendo as ações bastante recentemente, né? Então, todas essas imagens, tecnicamente, essas pessoas não existem. Elas foram criadas artificialmente pela IA, daquela forma que eu falei. Então funciona. Então é estranho, porque talvez num outro curso que a gente fale mais sobre ciência da computação, fique claro que às vezes a forma que o algoritmo é feito, às vezes é muito criativa. Como, por exemplo, o B-Colony algoritmo, né? Que é baseada na estrutura hierárquica biológica de abelhas. E é um algoritmo de optimização. Não é de inteligência artificial, mas ele é o algoritmo heurístico que é relacionado à optimização não sei se de gradientes eu poderia falar, mas tem muita dessa questão de ser importante a parte de realmente engenhosidade na criação de algoritmos novos, né? Tem esse paper aqui do Wang et al. Na revista importante de ciência da computação, talvez uma das mais importantes, e eles falam sobre alguns tipos de gansos. Eu não vou falar com detalhes sobre cada uma aqui. A C-GAN a gente vai ver posteriormente, ainda nessa aula. Mas basicamente você tem aqui, por exemplo, essa que é a GAN, WGAN, LS-GAN, que você tem os samples reais, o noise, né, que é o Z, que é o barulho, o componente randômico aqui do gerador, que vai criar as imagens falsas, e o discriminador, se elas são falsas ou verdadeiras. O semi-GAN é a mesma coisa, só que vai ter aqui uma classe com relação à parte anterior, né? O sample real, é discriminador de novo, e uma forma diferente condicional de verdadeiro ou falso. O SIGAN também vai ter uma parte diferente aqui, então cada um tem suas formas, né? Essa BIGAN que é mais diferente aqui, ó, tem decoder, tem componentes randômicos, enfim, cada uma tem suas diferenças, né? Então tem diversos tipos de GANs e vão ser usados para diversos contextos, né? Essa daqui eu acho interessante porque a diferença é que você tem um pouco de reinforcement learning aqui, né? Tem um componente de recompensas por discriminador. Para ele tem uma função de valor, aquela equação de Bellman, para maximizar essa função de valor para ele ser mais bem sucedido. Eu acho interessante isso daqui teoricamente, né? Não sei qual é a melhor no momento.
Aí tem que ver um paper review sobre isso. E aí, provavelmente aqui você tem a tabela Q com relação às recompensas, que nem a gente viu nos outros episódios. Uma policy graded, que a gente viu no último episódio. Tudo para maximizar suas recompensas, né? Lembrando que a policy é para você realmente escolher randomicamente, né? Para você melhorar o seu, seu sistema, para escolher as melhores formas de maximizar as recompensas, né? Então é meio que reinforcement learning, elementos de reinforcement learning com GANs para ser mais bem sucedido, né? Que é essa SEC e GAN, para gerar o discriminador saber qual que é verdadeiro ou falso. Obviamente o objetivo é que o gerador ganhe. Por isso essas recompensas, né? Então, parece que não sei se as recompensas vão pro gerador ou pro discriminador também. Pra quem consegue ganhar, né? Talvez pode ser só pra um lado, por exemplo. Se o gerador consegue vencer o discriminador, ele ganha recompensas, por exemplo. Não sei como funciona em detalhe, né? Enfim. Esse aqui é o exemplo do Cycle Gun, que eu não tô mostrando aqui como ele funciona, mas que você transfere características de uma imagem, por exemplo, essa pintura do Monet para uma foto, ou de uma foto para pintura de Monet, ou de um cavalo para transformar em zebra, e vice-versa, ou de uma imagem com um clima temperado no verão, versus transferindo para o inverno, né? Você vê que é bem verídico, né? Isso pode ser usada para filme, pode ser usada para coisas para você adicionar no Photoshop. Esse tipo de coisa é muito útil para diversas áreas. E você criação de imagens, design, para ser mais rápido, né? No fim, tudo em é você ter eficiência de trabalho, né? Na parte de economia. Para terminar, eu queria falar algo que eu achei muito interessante. Usando o GANs para reconhecimento de malware, né? Para reconhecimento de vírus. Então, diversos tipos de vírus, estão no banco de dados, que são catalogados e tal. Normalmente, os que são catalogados, eles são os sistemas eles usam os antivírus hoje em dia, né? Eles são obrigados a usar a inteligência artificial para serem bem sucedidos, né? Então, a inteligência artificial já é há muito tempo absolutamente importante há alguns anos para reconhecer vírus. Todo sistema de antivírus atualmente ele tem os dados bayesianos, históricos dos vírus, né? Mas também tem inteligência artificial. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o banco de dados de vários vírus, tem alguns deles que eles usaram, Trojans, adware, tem aquelas propagandas indesejadas e tal. Enfim, aqui um que rouba senhas e tal. E aqui, isso aqui é uma representação na memória desse malware. E essa representação, ela é única. Então, essa representação na memória, você consegue pegar a seção de representação na memória de qualquer software, jogo, enfim, Minecraft da vida. Mas você consegue pegar na memória do próprio malware em nativo. E você consegue usar isso como base para identificar um malware. E até um novo malware, talvez. E aqui, no caso, é a imagem real versus já gerada, né? Só que não pensa nas imagens que eu estava vendo anteriormente. Isso daqui é uma imagem com relação à memória em bits, né? De informação no computador, né? E aqui você tem elas sendo geradas, né? E aqui são as falsas e as verdadeiras com relação ao malware. Como que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Você quer fazer para fazer um sistema de detecção, né? Não sei se funciona o suficiente, né? Mas é interessante essa ideia. Eu tenho várias aplicações de GANs que são bem interessantes. Bom, é por isso hoje. Apenas um resumo bem breve sobre GANs. A primeira vez que eu ouvi falar foi num curso da Deep Learning AI, que foi a minha base há uns anos atrás. Eu aprendi o que é de fato a inteligência artificial. E eu recomendo muito esse curso. Também tem um episódio do curso, na versão tradicional do curso. E tem uma entrevista com o Yang Fellow, que ele fala como ele teve a ideia da GANs e tal, entre outros participantes, né? E o Xiaobeng, o próprio cara que veio sobre a propagation junto com outros, né? Enfim, esse é o nome dele.
Mas já mostrei já o PPT anteriormente, que é o Geoffrey Hinton, né? Lembrei. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre suporte Vector Machines. Esse algoritmo que tenta categorizar dados, né? Criar um hiperplano para separar dados diferentes. Então, por exemplo, aqui poderia ser fotos de gatos e cachorros, e você quer separar através de um hiperplano a diferença entre dois. Só que aplicável para vários temas, né? Então, a gente vai começar por ele no próximo episódio, né? Então, no geral, era isso. Até a próxima parte.